As pessoas... Oi, Jonas. Tivemos um pequeno problema técnico, muita gente que está conectada aí na nossa live, então acabou caindo e você estava falando sobre a apreciação dos ativos reais, que são os imóveis, em razão da queda da taxa de juros, e é exatamente o que a gente está vivenciando, e é exatamente a matéria do valor econômico Sim. de ontem, o que é uma questão que está muito em voga, muito atual. Eu queria aproveitar a oportunidade do que você mencionou, que a gente já atua há tanto tempo e na época via pouca gente, e era na vigência do CPC de 73, e agora a gente tem um Código de Processo Civil de 2015, recente, que trouxe que prestigiou o arrematante, a figura do arrematante. Porque, na verdade, o arrematante, o terceiro de boa-fé, que vem através de um chamado do judiciário e efetivamente arremata um imóvel, trazendo uma solução para o processo, né? A própria prestação jurisdicional acontecendo naquele momento. Então, o legislador trouxe garantias e vantagens a esse terceiro de boa-fé. Eu queria que você fizesse uma rápida analogia e emendar logo falando na segurança jurídica de estar arrematando um imóvel através do leilão judicial. Olha, como você mesmo disse, né, o Código de Processo Civil, ele em vigor em 2015, tá? Ele foi, para mim, um divisor de águas, tá? no Instituto das Arrematações, né, propriamente dito. Ele trouxe, né, algumas novidades, né, no sentido de blindar, né, de trazer mais segurança jurídica ao arrematante, que o legislador ele fez questão de defender essa figura do arrematante como realmente o adquirente de boa-fé, né, que está ali confiando ali, né, na intervenção ali do Poder Judiciário para adquirir aquele imóvel e que, por conta da arrematação, ele deve receber aquele imóvel completamente desvinculado, né, das obrigações passadas, né, dos débitos, dos ônus, né, que estavam até então vinculados aí ao antigo proprietário do bem. Tá? Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe, na verdade, algumas novidades. Uma, ele revogou aquele instituto que muita gente tinha medo no passado, que era dos embargos à arrematação. Você deve lembrar disso, né? Os embargos à arrematação era um processo novo, né? Ele criava-se, na verdade, um novo processo para discutir, depois de todos aqueles anos, né, que demoravam, né, para o credor ele conseguir penhorar o imóvel, avaliar e leiloar o imóvel, o devedor ainda tinha uma oportunidade de discutir tudo aquilo através de um novo processo que era chamado de embargos à arrematação. E isso, em alguma das vezes, dependendo de alguns juízes, né, que a gente tem aí, conhece aí, né, aqui no fórum, isso às vezes demorava um pouco, né? E trazia um pouco realmente de insegurança jurídica para a aquisição, porque a preocupação do arrematante era sempre, e essa demora pode ocasionar o quê? Vai majorar os débitos do imóvel entre a data da arrematação até a data da solução dessa controvérsia, eu sou responsável por isso, né? E isso acabava, na verdade, sendo um questionamento e uma insegurança jurídica muito grande, porque havia um entendimento no passado que o arrematante era responsável, tá, pelos débitos de condomínio e IPTU a partir da data do leilão, né? E quando a gente enfrentava, na verdade, uma discussão através de embargos à arrematação, que poderia demorar aí um ano e meio, né, até ser solucionado, isso era um custo que acabava recaindo sobre a pessoa do arrematante, né? E isso desestimulava um pouco porque trazia essa insegurança jurídica, né, voltada aí para esse instituto. No novo CPC isso acabou, tá? Não existe mais a possibilidade de nós discutirmos uma arrematação através dos embargos à arrematação. Hoje, na verdade, o legislador ele estipulou um prazo de 10 dias, né, para o devedor impugnar no próprio processo onde houve o leilão, né, impugnar a arrematação só por coisas muito objetivas, ou seja, ele não pode impugnar a avaliação. Ele especificou bem. São detalhes assim muito
ínfimos, né, que na verdade, podem anular uma arrematação. Hoje, eu te digo que é quase impossível, tá, uma arrematação ser anulada através de uma impugnação, porque realmente ele limitou essa discussão. Sim. Desde que o leiloeiro tenha o cuidado na evaluação. É verdade. Para o meu lado, né? É verdade. Uhum. E isso foi um favorecimento muito grande, né, que o legislador trouxe, porque o prazo de uma impugnação é de 10 dias. Né? Após a impugnação, o juiz abre vista para as partes se manifestarem sobre essa impugnação específica e depois já dá a decisão. Né? Uma coisa que demora hoje 30 dias, né? Comparado que no passado Sim. poderia demorar 1 ano e meio, 2 anos. Né? Isso foi um ganho muito grande. E não só isso, né? Hoje o legislador, com a reforma do Código de Processo Civil, ele colocou de forma taxativa no Código que o juiz ele é obrigado a entregar a carta de arrematação e o mandado de admissão na posse de forma simultânea. Né? Se ele entrega um, ele tem que entregar outro. Né? Isso está na lei. Antigamente, você sabe, né, no CPC de 73, tinham alguns juízes que, interpretando ali uma lacuna que ainda existia no Código de Processo Civil, determinavam a expedição da carta de arrematação primeiro e falavam assim: após o registro da carta, eu vou expedir o mandado de admissão na posse. Né? E isso trazia realmente insegurança jurídica, porque a pessoa comprava, recebia a propriedade, mas não tinha posse. Né? E outros juízes ainda falavam: olha, eu só te entrego a propriedade e a posse você tem que entrar com uma ação própria para pegar a posse desse imóvel. Isso no passado trazia um questionamento muito grande, até por parte dos meus clientes. Né? Mas como que pode? O juiz ele pode entregar a propriedade, expedir a carta de arrematação, entregar a propriedade, não entregar a posse? Né? E a gente, como tinha essa lacuna, né, no Código de Processo Civil, a gente pode, né? O juiz, hoje em dia, se não está escrito na lei, pode tudo, né? Porque o direito, ele, infelizmente, o direito ele pode ser bom ou ruim, né? Dependendo da interpretação aí do magistrado. Né? O CPC de 2015, ele acabou com isso. Né? Então, hoje em dia, o arrematante ele tem a garantia, né, que vai receber a posse do imóvel no processo do leilão, através da expedição de mandado de admissão na posse, que é cumprido pelo oficial de justiça em até 20 dias. Ou seja, expedir o mandado de admissão na posse, ele vai entrar no imóvel em até 20 dias, porque é o prazo aí do cumprimento do mandado de admissão na posse por parte ali lá da Central dos Oficiais de Justiça. Né? Fora as autorizações, né? Tem alguns juízes aqui, não sei se você conhece, mas tem alguns juízes que no mandado de admissão na posse, inclusive, eles dão ordem para jogar as coisas, se o ocupante do imóvel não sair, né, espontaneamente, para jogar no logrador público, igual nos Estados Unidos. Joga na rua e você entra. Com direito de uso de força policial. Exatamente. Então, hoje em dia, o instituto, né, que envolve essa questão da posse, né, e da propriedade, ele ficou muito mais claro, né, e muito mais transparente no Código de Processo Civil de 2015. Né? O legislador ele fez questão, né, de assegurar ao arrematante, né, o direito, né, de receber daquele juízo, onde ocorreu o leilão, a propriedade do imóvel e a posse direta do imóvel. Né? E acabou com essa margem de discussão que a gente tinha no passado. Né? Então, foi um ganho assim, muito grande que a gente teve realmente com o Código de Processo Civil de 2015, fora, na verdade, a parte também taxativa lá do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que já colocou ali de forma taxativa que as dívidas de condomínio e IPTU, né, do imóvel, elas ficam, na verdade, elas são subrogadas, ou seja, elas são deduzidas do produto da arrematação. Né? Isso também antigamente ficava ali, tinha jurisprudência, obviamente, nesse sentido, mas não tinha ainda um artigo de lei expresso. A gente usava lá um artigo do Código Tributário Nacional, né? Você lembra, tal, mas no CPC não tinha, né? Não tinha um artigo que previsse, né? Que fizesse essa previsão expressa. Hoje em dia, nós temos o artigo 908, parágrafo 1º, né, do Código de Processo Civil. Então, isso também resguarda ali, né, o arrematante que não está recebendo o imóvel com dívidas. Né? Ninguém quer receber. Eu estou comprando o imóvel ali com a intervenção do Poder Judiciário, eu quero receber o imóvel livre e desembaraçado. Né? E hoje a gente tem, na verdade, uma lei, né, um artigo, uma norma
que de forma expressa, ela defende esse direito do arrematante receber o imóvel completamente livre e desembaraçado aí de dívidas, né, de penhoras, né, e de outros problemas aí que estejam vinculados com o passado, né, desse proprietário, desse devedor, né, que acabou aí sofrendo esse ato que é um ato de expropriação judicial. Então, é isso que nós falamos sempre nos nossos leilões. Eu gosto muito de fazer a transmissão dos meus leilões, ainda que eles sejam online, mas eu mesmo estou fazendo a leitura do edital, que eu aproveito para justamente dar essas dicas e fazer essas explicações de que, na medida que o juiz expedir a carta de arrematação, determinar a expedição de carta de arrematação, ele vai determinar também o cumprimento do mandado de emissão na posse, que é entre parênteses, fazendo uma analogia, porque você fala de uma maneira técnica, eu sou somente o leiloeiro, então eu gosto de falar em português bem mastigado. É como se fosse uma ordem de despejo, fazendo uma analogia, onde o oficial de justiça vai lá na casa do cidadão, bate lá na porta e fala, chegou a hora de você ir embora e esse imóvel pertence agora a uma outra pessoa que é o arrematante. É isso que acontece. Então, o receio das pessoas é um daqueles mitos do passado, de como é que eu faço? Porque eu ouvi falar que alguém arrematou um imóvel e nunca mais conseguiu... Mas as pessoas ouvem falar muita coisa, mas efetivamente na prática isso não existe. É uma lenda urbana. Ou seja, se você arrematou o imóvel num leilão judicial, na medida que o juiz determinar a transferência da propriedade, que é a carta de arrematação, né? É a escritura, as pessoas, eu imagino que você deve atender aí no seu escritório, muita gente fazendo esse tipo de pergunta. Aqui o pessoal liga para falar as coisas, perguntar as coisas mais básicas, mas fala assim, quem é que vai assinar a escritura para mim, né? Como é que eu vou ter o imóvel? Quem vai assinar a escritura foi quem determinou a venda, ou seja, o próprio Poder Judiciário. E na medida que ele transmitir para você a propriedade, ele vai transmitir também a posse através da emissão na posse. Então, aquele medo das pessoas de como é que faz se o leilão, o imóvel estiver ocupado, é absolutamente indiferente você arrematar um imóvel ocupado ou não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Se desocupado, você vai ter que cumprir a emissão na posse, porque você não vai chegar lá e arrombar a porta. Você tem que ter um oficial de justiça certificando que o imóvel estava livre de coisas e pessoas. Então, hoje ocupado ou desocupado não faz diferença. Hoje em dia o trâmite é o mesmo, nada vai mudar na tramitação que a gente chama no pós-leilão. O fato de estar desocupado ou ocupado ou desocupado, né? Hoje em dia você tem a garantia, né, que no momento que o juiz ele te entrega a carta de arrematação, que é a escritura, né, é seu título aquisitivo de propriedade, que você vai levar a registro, ele vai te entregar também o mandado de emissão na posse, né, e você vai cumprir esse mandado, e vai cumprir. Né? Mas o fato de se tiver alguém lá que não queira sair, o mandado de emissão na posse ele sai com autorizações, auxílio de força policial, né? Arrombamento, troca de fechadura, remessa de bens para o depósito público, justamente para permitir que você consiga cumprir aquela diligência, entendeu? Não tem como não ser cumprida, né? Hoje em dia eu falo, muitas pessoas têm medo da posse. O que eu tenho menos medo é de tomar posse de imóvel. Eu tenho muito mais medo de pegar um imóvel extremamente embaraçado, com várias penhoras, porque para nós cancelarmos essas penhoras, né, isso é burocrático, porque tem que pegar o ofício do juiz, levar registro e tal, fazer essa burocracia no cartório, do que efetivamente entrar na posse do imóvel. Muito embora também eu tenha conseguido, alguns juízes já tenham expedido ofícios para cancelar todas as penhoras, numa tacada só. Né? E isso eu tenho conseguido em alguns processos, sobretudo diante de uma consolidação aqui de um entendimento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também no Superior Tribunal de Justiça, que a arrematação é modalidade de aquisição originária. Essa questão já é uma das principais questões que vale a pena a gente alertar as pessoas,
que nesse ponto que você vai adentrar agora é justamente a dúvida principal das pessoas, ou seja, qual a segurança que uma pessoa tem de arrematar um imóvel no leilão judicial? Ou seja, o que garante ao arrematante que ele vai ter o imóvel que ele comprou, né? Olha, hoje em dia eu te falo até não só como advogado, mas eu também sou um amante aí do Instituto, né, de arrematações. Eu arremato também. O imóvel que eu moro, eu arrematei em leilão. Eu sempre falo, não, é uma obrigação. O imóvel que minha irmã mora, ela arrematou em leilão, ou seja, eu obriguei todo mundo da minha família a comprar imóvel no leilão. Por quê? Sim, porque vale a pena. Porque financeiramente, né, é indiscutível. Você consegue comprar imóvel muito mais barato. E dois, né, hoje em dia é muito mais seguro você comprar um imóvel no leilão judicial do que você comprar um imóvel no mercado de uma pessoa que você não conhece. Entendeu? Você está correndo muito mais risco hoje, né, fazendo uma compra e venda no mercado, né, de você assumir, né, algum passivo que na sua diligência ali, no momento da retirada das certidões, você não viu, né? Ou você não fez uma diligência adequada porque o vendedor é sócio de uma empresa em outro estado e essa empresa tem alguma ação, alguma execução que já atingiu esse vendedor lá no outro estado e você não fez a diligência para entender se ele tem dívidas fora do estado do Rio de Janeiro, né? E isso pode comprometer a tua aquisição, né? Pode figurar aí fraude à execução, fraude a credores, ou seja, há risco, né? Eu sempre falo, a compra e venda no mercado, né? No mercado tradicional, você está comprando o imóvel com risco, porque você não consegue, através apenas da retirada das certidões, você não consegue fazer um levantamento minucioso se aquela pessoa que está te vendendo aquele imóvel não tem problema. Entendeu? As certidões dos distribuidores do estado do Rio de Janeiro, que a gente tira para fazer as escrituras, elas só te dão, na verdade, um panorama muito, eu acho que preliminar, né, da vida daquele vendedor. Mas se você for puxar ali, né, o fio ali, mas ele é sócio de alguma empresa, né, aonde ele declara a receita dele, né? A comarca fiscal dele é no Rio de Janeiro ou é só o imóvel? Ou seja, você começa a se deparar com outras situações que correm o risco de você estar realmente comprando um problema. Agora, no leilão judicial, isso não acontece. Por quê? No leilão judicial, a primeira coisa que eu falo não há manifestação de vontade. Tá? Não há manifestação de vontade. O proprietário do imóvel, ele teve o imóvel penhorado e ele não quer te vender o imóvel. Ele não concorda, né, em transferir aquele imóvel para um terceiro. Na verdade, quem faz isso é o Poder Judiciário, né, para pagar determinada dívida. Mas não há manifestação de vontade. E quando não há manifestação de vontade, né, quando o bem é transferido para você de forma forçada, né, esse é um dos elementos que caracteriza, né, a modalidade de aquisição originária. Né? Você sabe que no nosso direito existem duas formas de aquisição, né? A derivada e a originária. A derivada é exatamente isso, quando há manifestação de vontade, quando você quer vender e eu quero comprar. Né? Quando isso existe, eu estou, na verdade, aceitando os riscos dessa manifestação de vontade. Eu estou aceitando os riscos, né, desse contrato que eu estou disposto, né, a celebrar com você. Quando a gente fala de leilão judicial, não há manifestação de vontade. A gente está falando do quê? De transferência forçada. Entendeu? Eu deposito em juízo, né, aquela importância referente à aquisição daquele imóvel. Quando eu faço esse depósito em juízo, eu não estou ali, né, me vinculando, né, com aquele antigo proprietário do imóvel, eu não estou ali, né, tendo qualquer tipo de conexão, tendo qualquer tipo, né, de vínculo, né, com o passado daquele proprietário, seja ele, se ele tiver dívida fiscal, trabalhista, né, dívida na Receita Federal, né, penhora, né, de IPTU, de condomínio, ou seja, né, a minha aquisição não está sendo contaminada, entendeu? Pelo passado, né, daquele imóvel, pelo passado, inclusive, daquele proprietário.
né? E a aquisição originária, ela dá essa garantia para o arrematante que ele recebe o imóvel completamente desvinculado do passado, né? Desvinculação, não sucessão de qualquer questão do proprietário anterior. E quando a gente hoje leva a registro isso, né, essa carta de arrematação, com as observações da aquisição originária de propriedade, isso dá uma garantia tão grande para o arrematante que hoje já há um entendimento do Conselho da Magistratura que a carta de arrematação, ela pode ser, o juiz ele pode determinar a transferência da propriedade direto para o nome do arrematante, mesmo que na cadeia sucessória do imóvel, a gente não tenha uma escritura definitiva em nome daquele devedor que perdeu o imóvel. Né? Você sabe que tem muita gente que pergunta o que é direito e ação. Né? Por que tem esse termo? É porque direito e ação nada mais é que uma lacuna que existe na cadeia sucessória daquele imóvel. Ou seja, uma pessoa tem uma promessa de compra e venda e não fez a definitiva, né? Ela tem uma cessão de direitos decorrente de um título anterior e ela não fez a definitiva dessa cessão de direitos. Ou seja, hoje em dia a garantia é tão grande que o próprio juiz, né, ele te entrega uma carta de arrematação e os registradores estão aceitando, né, a carta de arrematação como observação, com as observações da aquisição originária de propriedade. Ou seja, eu pego esse título, levo a registro e há essa flexibilização hoje com relação ao princípio que a gente chama, o princípio da continuidade dos registros públicos. Hoje há uma flexibilização nesse sentido. Então, hoje eu consigo registrar a propriedade do imóvel sem me preocupar com o passado desse imóvel. Ah, mas ele não regularizou no passado, ele não pegou uma escritura definitiva com a construtora. Hoje em dia, a arrematação judicial, ela rompe qualquer tipo de problema do passado do imóvel. Então, eu consigo, inclusive, regularizar um imóvel, né, que eu dependeria aí de caminhos, talvez, de longos anos aí, se eu fosse regularizar, né? Teria que fazer uma adjudicação compulsória. Imagina, né? A demora que é. Novo. Hoje em dia, a arrematação com essa nova, né, com essa nova jurisprudência, com esse novo entendimento, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do STJ, né, ela garante para o arrematante, né, o direito dele receber a propriedade plena do imóvel, mesmo que exista uma lacuna na cadeia sucessória do imóvel. Ou seja, mesmo de que aquela pessoa que perdeu o imóvel não tenha a propriedade registrada no nome dela. O arrematante consegue regularizar essa situação hoje através aí, né, do processo onde ocorreu o leilão, onde ocorreu a arrematação. Isso, para mim, é uma garantia enorme, tá? Blinda a aquisição do arrematante, né? Torna o arrematante uma pessoa completamente, né, desvinculada, né, com o passado do imóvel. Ou seja, se eu vejo hoje um imóvel no mercado, eu tiro lá a certidão de ônus reais e vi que ele foi arrematado, eu compro de olhos fechados essa pessoa. Eu compro de olhos fechados, porque eu não preciso me preocupar com o passado desse imóvel, entendeu? Ao contrário de quando eu tiro uma certidão de ônus reais de um determinado imóvel que está à venda no mercado e eu vejo, né, nessa certidão de ônus reais que houve uma aquisição recente nesse imóvel, ou seja, a pessoa que está me vendendo teve um processo assim aqui. Comprou um imóvel em 2018 de outra pessoa, né? Eu tenho que tirar as certidões dessa pessoa e da outra pessoa. Eu tenho que tirar 2 jogos de certidão, porque a aquisição dessa pessoa que comprou recentemente pode estar contaminada. E eu posso estar assumindo, né, um risco de fraude de execução, um risco de fraude a credores, que aquele que está me vendendo assumiu. E muita gente não pensa nisso. Acha que tirando as certidões ali da pessoa, está tudo resolvido. Não está resolvido. Né? Você tem que se preocupar até com o tempo, né, que ela foi proprietária daquele imóvel. Porque se for um tempo recente, você tem que tirar a certidão de quem vendeu para ela. Senão você está assumindo o risco aí de estar comprando um imóvel com problemas. No leilão judicial, na arrematação, isso não ocorre. Né? Você pode comprar de olhos fechados, você vai receber um imóvel livre e desembaraçado, você vai ter a garantia, né, que todos os gravames do imóvel vinculados àquela matrícula vão ser cancelados pelo juiz, ou seja, né, que a garantia é melhor que essa? Eu não conheço. Pois exatamente. Você conseguiu, assim, de forma sucinta, transmitir assim, 1 milhão de informações que, na verdade, a gente daria aí matéria para fazer umas 10 lives
né? Falando sobre a aquisição originária, falando sobre o direito e ação, falando sobre a posse, mas realmente é porque são tantos aspectos, uma riqueza de detalhes muito grande, mas que, na verdade, o mais importante realmente é as pessoas entenderem que o judiciário prestigia a figura do arrematante e a arrematação através do leilão judicial é firme, é segura e os juízes procuram trazer tudo o que for possível para que ocorra da melhor forma possível, né? Estão entrando aqui diversas e diversas perguntas, mas eu queria aproveitar que você abordou todos esses aspectos justamente para fazendo uma analogia entre a segurança que você acabou de falar, que é absoluta e total da compra de um imóvel no leilão judicial, sendo que o dinheiro fica bloqueado, depositado em juízo, vinculado àquele processo. Ninguém mexe naquele dinheiro enquanto você não tiver o seu título, que é levado a registro, que é a carta de arrematação. Alguém aqui perguntou, e o auto pode ser levado? Não, o auto de arrematação é uma ata elaborada pelo leiloeiro, que uma vez assinada pelo leiloeiro, arrematante e juiz, torna-se um negócio jurídico perfeito e acabado e irretratável, né? Então, você vai ter a sua carta de arrematação, a emissão na posse, tudo isso. Mas o ponto que eu queria chegar é justamente só vão mexer naquele dinheiro com ordem do juiz e depois você receber o que você comprou, que é a propriedade e a posse do imóvel, né? Então, a segurança é absoluta, é total, é 100%. E fazendo uma analogia da compra direta. Agora, pior ainda seria uma pessoa não só fazer uma compra direta através do mercado, que tem os seus problemas, a sua insegurança. Alguém perguntou, o imóvel responde por despesas em outros estados? É claro, não é o imóvel, é a pessoa, né? Ou seja, é o patrimônio dele. E isso é a fraude, né? A fraude a credores. Seja lá de onde venha as dívidas dessa pessoa, ela vai responder. Mas comprando no mercado realmente tem os seus riscos. Agora, pior ainda, são as pessoas que acham que vão fazer um grande negócio comprando um imóvel penhorado, que já está com um leilão em andamento, com um leilão marcado, achando que vão fazer uma grande esperteza, vão fazer um grande negócio comprando o imóvel do devedor. Ou seja, se ele já é devedor, já está devendo ali, certamente ele vai ter diversos outros problemas e isso é uma coisa, assim, um nível de risco que realmente não sei como as pessoas estão dispostas a correr ou acabam caindo nesse tipo de orientação, ou de falta, ou de desorientação. Eu acho a pessoa que realmente deve estar intermediando isso visa exclusivamente em receber lá a sua comissãozinha e tchau. Ao passo que aqui tudo vem através do crivo do judiciário. Fala um pouco sobre isso. Isso, na verdade, eu já vi, né, alguns corretores aí no mercado tentando fazer essa prática, induzindo alguns clientes, tá, a pagar a dívida daquele devedor, né, após a avaliação do imóvel, para tirar aquele imóvel do leilão, né, para evitar a concorrência, né, a concorrência saudável aí que a gente vê no dia a dia, né, induzindo, né, esse investidor que aquilo ali é o melhor dos mundos, que depois de paga aquela dívida, né, eles vão tirar do leilão e eles vão conseguir transferir a propriedade, né, para o nome dessa pessoa, né, sem nenhum tipo de problema. Olha, eu vou te dizer um negócio. Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas, tá? Porque, como você já disse, o problema de você comprar um imóvel de alguém não está relacionado ao imóvel propriamente dito, né? Está relacionado ao patrimônio, está relacionado, né, à atividade que essa pessoa exerce no mercado, se ela é sócia de empresa, se ela, né, tem algum tipo de
de profissão, né, que possa aí acarretar algum risco, né, alguma contaminação do patrimônio dela, né? Essa pessoa, se está te vendendo esse imóvel de forma espontânea no mercado, ela vai ficar insolvente ou solvente depois dessa venda, né? São situações que a pessoa não pensa, né? Então, você imagina... Isso eu estou te falando no mercado tradicional, que a gente fica aqui, né? Além dos leilões, eu faço muita diligência, eu faço muita estruturação imobiliária, eu tenho que ficar quebrando a cabeça, entendeu? Justamente para bater nesse exato ponto. Se eu comprar um imóvel daquele cidadão, ele vai continuar solvente ou insolvente? O patrimônio dele é suficiente para cobrir eventual problema? Se eu tomar esse risco, ou seja, se eu adquirir o imóvel dele, né, como vai ficar essa situação? Você imagina no leilão judicial, onde eu estou pagando a dívida de um devedor que já tem o imóvel penhorado. Tá? Ou seja, é um risco enorme, né? Eu tenho que fazer uma diligência muito bem feita, né, da pessoa, do vendedor, para tomar esse risco, entendeu? E a diligência muito bem feita envolve tirada de certidões no estado do Rio de Janeiro, envolve você entender, né, se essa pessoa, que tipo de dívidas essa pessoa ela tem, né, se é dívida de banco, se é dívida, né, dívida trabalhista, né, se é dívida fiscal, né, se ela tem problemas, né, com esse passivo em outros estados, se ela exerce algum tipo de atividade que possa aí trazer algum risco na sua aquisição no futuro, ou seja, como que você vai fazer essa análise entre a data da avaliação do imóvel e a data do leilão, nesse período tão curto que existe. Não, isso nem é na avaliação, é quando a gente já anuncia o leilão. Você imagina? E essa turma começa a fuçar e tentar encontrar um desavisado. Então, o risco já é muito alto, entendeu? Porque o risco de eu comprar um imóvel, tá, que não tem nenhum tipo de problema na matrícula, já é alto. Porque eu tenho que fazer uma diligência bem detalhada para entender se aquela pessoa que está me vendendo, né, estará apta, é idônea, né, que eu não estou sofrendo nenhum tipo de risco ali naquela aquisição. Quiçá, né, com um imóvel que tem penhora, entendeu? Eu acho assim, uma completa loucura, né? Quem participa desse tipo de situação, entendeu? Loucura. É um tiro no escuro, né? Eu acho que você está assumindo ali, você tem 99,9% de estar cometendo uma fraude sem saber, né? Pagando uma dívida de alguém para tentar comprar o imóvel diretamente dela. E muita gente faz isso baseado só em informações de corretores, né? É uma completa... Tem a maior responsabilidade com o que estão fazendo, né? É uma loucura, é uma loucura. A chance de você perder um imóvel lá na frente é muito grande. Então, assim, eu como profissional, tá, que atuo nesse ramo há muitos anos, eu não recomendo ninguém, né, fazer isso, porque realmente as chances aí de você se dar mal é grande, tá? É muito grande. Então, a gente... a verdade verdadeira é que nós dois somos entusiastas dos leilões, né? A gente podia ficar horas aqui falando. Eu amo o que eu faço, você também adora o que você faz. Então, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre o assunto, mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo. Nós recebemos algumas perguntas, né? Toda hora chega aqui perguntas aqui pelo Instagram e você também recebeu algumas perguntas. Sim. Muitas delas já foram respondidas ao longo do bate-papo, mas uma delas interessante seria a questão da forma de pagamento, né? Que o pessoal pergunta qual a forma de pagamento e como funciona o pagamento no leilão judicial. Estão perguntando muito também sobre o leilão extrajudicial, como funciona. Simplesmente não vai dar tempo da gente falar sobre o leilão extrajudicial. A gente pode fazer uma live depois só para abordar esse tema. Porque porque é um outro instituto. Muita coisa. Muita coisa. Então, essa questão o pessoal pergunta: mas eu não posso ver o imóvel por dentro antes? O fato é que esse deságio que a pessoa vai ter na compra do imóvel
já computa o pior dos mundos. Você tem que fazer a conta, você certamente orienta seus clientes dessa maneira, de fazer a conta sempre de trás para frente. Né? Imagina o pior cenário, né? É sempre assim que o papel, né? O dever de casa do arrematante qual é? Né? O meu, como leiloeiro, preparar o processo para que seja tudo direitinho, para que corra tudo bem no leilão. Você, como advogado, fazer a due diligence do edital e as questões do processo para transmitir segurança para o seu cliente, falar, olha, pode ir nesse leilão que está tudo certo. Se possível, já dá carta branca para nos leilões do Jonas, você pode ir todos, porque não é tem 6 advogadas lá trabalhando, né? Mantém essa turma toda, que são maravilhosas, super experientes, e que nem todo mundo consegue manter uma estrutura como essa. Então, a gente consegue se certificar que realmente está tudo correto. Mas, por outro lado, o dever de casa do arrematante não é em estudar o processo e entender tudo sobre a legislação. O dever de casa do arrematante é justamente fazer uma verificação no local, pontualmente, aquele prédio, aquele imóvel, qual o valor real do mercado daquele imóvel. E depois que ele entender o valor final do imóvel, por quanto se vende naquela localidade, ele começa a fazer uma conta de trás para frente de quanto vale a pena ele pagar, levando em conta o pior dos mundos, porque ele não pôde ver o imóvel, em razão do devedor estar morando lá. Né? 99% das vezes, o devedor ocupa o imóvel e ele não vai receber um futuro arrematante assim, servindo café ou Coca-Cola ou água. Não, vem ver como é que é a minha casa, que vai a leilão. Ele não está muito satisfeito com essa situação. Então, supondo o pior dos mundos, que é um sala 2 quartos, né? E aí você calcula quanto custaria para fazer uma obra mínima num apartamento que tem 2 banheiros, uma cozinha e arrumar mais ou menos. Você calcula isso no preço, coloca o quanto você espera de rentabilidade e assim você tem o seu valor limite. Eu estou disposto a chegar até aqui. E na medida que a pessoa vai elaborando esse tipo de cálculo, vai se aperfeiçoando nisso, ele vai conseguir ser mais preciso no valor final que vale a pena ele pagar, e assim ele vai conseguir arrematar o imóvel. Mas a pergunta é a questão da forma de pagamento, porque existe o pagamento à vista e, em alguns casos, a possibilidade do parcelamento, né? Não um financiamento imobiliário, mas o parcelamento que o próprio código permite. Como funciona isso? Olha, isso foi mais uma inovação, tá? Que o Código de Processo Civil de 2015 ele trouxe, justamente para dar, eu acho que, efetividade, né, aos leilões judiciais. Né? A gente se deparava antigamente, né, você deve lembrar, no passado, que quando não tinha o lance à vista na segunda praça, simplesmente você tinha que lavrar o auto negativo e devolver para o juiz. Né? Com a alteração do Código de Processo Civil, o legislador ele deu uma solução que eu achei assim, brilhante. Né? E achei também assim, uma oportunidade única. Né? Porque hoje, com a alteração do Código de Processo Civil, de 2015 para cá, se não tem um lance à vista, né, você tem a oportunidade aí de comprar o imóvel, né, em até 30 parcelas, sem juros, né, só com correção monetária das parcelas. Onde você vê isso no mercado? Não existe. Né? Você dá ali o teu sinal de 25%, né, acrescido, obviamente, da comissão do leiloeiro, né, de 5%, e você parcela o saldo restante em 30 parcelas mensais, sem juros, né, só com correção monetária, e, né, você recebe o imóvel, né, uma carta de arrematação com gravão hipotecário, você leva isso a registro, tá? E recebe a emissão na posse, antes mesmo de quitar o imóvel. Ou seja, você está pagando ali as parcelas do imóvel, você não quitou o imóvel e o juiz te entrega, né, a carta de arrematação e te entrega a posse direto do imóvel. Então, muitas das vezes, você já está usufruindo do imóvel, né, e está pagando ainda o imóvel ali, né, perante ali o Poder Judiciário. Aí muita gente, e se eu parar de pagar? Se parar de pagar,
né, o juiz simplesmente vai expedir um ofício lá para o RGI e vai cancelar o teu registro, né? Porque ali existe não é uma espécie de financiamento, mas quem está permitindo, quem está autorizando esse parcelamento é o Poder Judiciário. Se você não cumpre ali com aquilo, né, que você propôs, né, você corre o risco aí de ter seu registro cancelado e corre o risco ainda de ter uma multa aí estabelecida pelo juiz, porque houve uma quebra ali de confiança, né? E tudo isso existe porque é uma confiança depositada em cima de uma proposta que você anexa no processo, né? Então, isso para mim assim, aonde no mercado hoje, com a segurança que o Instituto de Arrematações ele te garante hoje, né, com toda essa evolução do nosso direito, aonde você consegue comprar um imóvel sem juros, só com leilão judicial. Não existe isso, não existe. É algo assim. E aonde você consegue receber a posse de um imóvel sem pagar pela integralidade do imóvel? Só através do leilão judicial. Vai no mercado aí, faz uma promessa de compra e venda, dá um sinal e pede a posse. Vê se o vendedor vai te entregar a posse. Não vai. Entendeu? Então, isso foi para mim, foi uma mudança que trouxe uma riqueza muito grande, né? Valorizou ainda mais o papel do arrematante, né? No Instituto aí dos Leilões Judiciais. Hoje em dia você tem a possibilidade de comprar imóvel parcelado, você tem a possibilidade de pagar esse imóvel com o aval do Poder Judiciário, sem juros, né? Só com correção monetária das parcelas, ele te entrega a posse antes. Então, assim, eu acho que isso é brilhante, só vem aí cada vez mais a trazer mais interessados aí em participar dos leilões judiciais, entendeu? E a forma de pagamento está prevista no edital, né, Jonas? Então, tem juízes. O legislador, ele foi claro, né, ao prever que a forma de pagamento hoje prioritária é à vista, né, no dia seguinte, né, do leilão e no prazo de 24 horas. Há alguns juízes que flexibilizam um pouco, né, essa forma de pagamento e permitem, na verdade, uma entrada de 30%, né, e a integralização desse preço em até 15 dias. Mas isso tem que ser observado no edital de leilão. A forma de pagamento vai estar mencionada de forma expressa lá no edital, né? Via de regra, o pagamento tem que ser à vista, porque o legislador, né, nessa alteração aí do Código de Processo Civil, ele tem uma norma específica que prevê isso, né? E outra situação que muita gente pagava, mas se eu quiser comprar, se não tiver nenhum, se na hora do leilão ali não tiver concorrência, eu quiser oferecer para pagar à vista abaixo de 50%. Hoje em dia não pode, porque também está previsto ali no Código de Processo Civil. Hoje em dia o legislador ele se preocupou, né, em colocar ali no código qual é o conceito de preço vil. Né, que não tinha, né, antigamente. Não tinha. Só falava do conceito, mas não tinha o percentual. Afinal de contas, quanto é o preço vil, né? Agora, exatamente. Claro, e hoje está estabelecido lá, né, que é 50% do preço da avaliação. Ou seja, qualquer valor, mesmo que à vista inferior a 50% da nem lá para o alto. É vil. Né? Então, muitos leiloeiros até tomam bronca. Né? Por que você não quer lavrar o alto? Está aqui, vou pagar a tua comissão. Né? Então, a gente ainda se depara com algumas pessoas aí que tentam burlar aí o que está na lei, né? Mas hoje, o Instituto, para mim, de leilão, ele está muito bem esclarecido nesse novo Código de Processo Civil, o rito está muito bem claro e está muito mais seguro aí para aqueles que quiserem participar dos leilões. Excelente, Rodrigo. Nossa, conforme eu falei, a gente teria aqui horas e horas para falar, porque são dois apaixonados pelos leilões, mas eu acho que a gente tem que marcar outras lives. Com certeza. Realmente foi muito, muito esclarecedor. Essa sua experiência no que acontece depois do leilão é fundamental, é fantástica. Isso traz uma segurança para as pessoas se encorajarem e se enveredar por esse caminho e fazer uma experiência de arrematar um imóvel através do leilão judicial. Eu sei que o seu tempo aí é precioso, eu quero agradecer muito a sua participação, veio aqui a brilhantar a nossa live. Eu que agradeço o convite, e aguardo aí, na verdade, outros convites aí para a gente continuar o nosso bate-papo. Muitos outros virão. Isso aí, Rodrigo, valeu mesmo.
E eu quero deixar aqui a mensagem para o pessoal estar sempre acompanhando tanto o seu Instagram, o nosso Instagram também, e nas redes sociais, e a divulgação dos leilões. Eu adoraria ter todos os leilões para atender a todo o mercado, mas não é o caso. Eu tenho os meus leilões, mas vocês da D3 fazem um trabalho fabuloso, que fazem um apanhado com os principais leiloeiros do estado do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil, divulgando os leilões que vocês estão dando o aval. Ou seja, aquela pessoa que entrar no site de vocês e verificar o leilão de algum leiloeiro, ele sabe que vocês já fizeram uma due diligence, apesar de que aqui no Rio não deve ser muitos, né? Que vocês coloquem o nome embaixo, mas tudo bem, é justamente porque, não porque um é melhor ou pior do que o outro, e sim porque alguns colegas não estão dispostos a investir em infraestrutura para que possa se certificar que os processos estão todos corretos. A regra da lei. Né? Sim, então, sim. É isso. Eu quero te agradecer mais uma vez e Eu vamos que finalizar, agradeço. então, aqui a nossa live. E deixando aqui o convite para as pessoas estarem acompanhando também o nosso site, o rimmerleilões.com.br, assim como as nossas outras mídias sociais, Instagram, Facebook, e esse vídeo vai também para o YouTube. Ótimo, ótimo. Todo mundo vai poder... Também vou disponibilizar lá depois na D3 em Arrematações. Sim, quanto mais pessoas entenderem e saberem sobre o assunto, melhor. Isso, e quem quiser aí mandar, né, perguntas depois pelo direct, né, via Instagram ou e-mail, né, entrar ali na nossa página de internet, a gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Acho que cada vez mais o nosso interesse é que cada vez mais pessoas participem, né, dos leilões judiciais, para a gente romper, né, com esse conceito, né, errado das pessoas acharem que comprar imóvel em leilão é um problema. Não é o problema, é a solução. A verdade é a solução. Isso aí. Um abraço, Jonas. Arremate essa ideia. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Um abração. Tchau.